A honra é toda nossa de estar recebendo vocês, porque nós ainda vamos ouvir falar muito, muito mesmo, do que o Senhor vai fazer através de vocês naquela obra. Amém? Toma posse dessa palavra, porque vocês são de Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Mais uma vez eu quero pedir a você que empreste a sua mente ao Espírito Santo. Nós vamos contar mais uma história e Deus quer falar contigo. Amém? Já diz um ditado que a sabedoria ela nasce da curiosidade. Quando você tem curiosidade de aprender, então o Senhor te revela as coisas. A palavra de Deus diz que os segredos, o oculto, pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem aos homens. Ou seja, se você tem um coração sedento por conhecimento, Deus revela a você. Amém? E Ele quer trazer uma palavra para a tua vida hoje. Se você tomar posse, se você ficar atento, Deus vai falar contigo. Mas não deixa nada distrair a sua mente. Viaje nas asas do Espírito. Deus quer falar contigo. Essa história que está aqui, Evangelho de João, capítulo 12, ela é contada pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o texto que nós vamos ler agora. Eles relatam essa história. Porque o que aconteceu aqui, Jesus deu uma ordem dizendo: aonde esse evangelho for pregado, essa história aqui, ela tem que ser contada. De tanto que essa mulher impactou o coração de Jesus. Então, cada evangelista conta essa história pelo seu próprio ponto de vista, pelo seu prisma. Se você ler essa mesma história nos 4 evangelhos, você vai ver detalhes diferentes, a qual cada vez que você lê, você vai ficar maravilhado. Mas eu escolhi esse texto de João 12. Amém? Todos encontraram? Você pode ficar sentado mesmo. Amém? 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias? 6 dias. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele porque tivesse cuidado não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de Jesus, o tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, Tu és nosso amigo, Tu és o mensageiro do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, porque nós, como homens, não temos nada a oferecer, mas o Senhor pode transformar os corações nessa noite. Cerca este lugar com a Tua presença, com fogo, com sangue, e não deixa que o inimigo venha atrapalhar a nossa mente. Mas nós entregamos o nosso coração e a nossa mente cativa à Tua obediência. Fala conosco, ser conosco, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Essa história, ela vai envolver alguns personagens
a qual eu quero contar um pouco sobre cada um, a história de cada um, e depois nós vamos voltar a esse texto aqui, para que você viesse entender. A Bíblia fala que essa ceia aconteceu em Betânia, numa cidade a qual residia uma família a qual Jesus estimava muito, amava demais. Essa família chefiada por Lázaro. O contexto dessa família, agora, nesse exato momento, era um contexto de bênção, porque Jesus tinha entrado nessa casa. Mas outrora, antes de Jesus, essa família tinha sido extremamente destruída por algo que aconteceu. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, vai contar que essa ceia foi na casa de um homem chamado Simão o leproso, a qual era parente de Lázaro, era seu tio. Essa família, a família de Lázaro, muitos confundem, gente, Lázaro aqui com aquela parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. Não tem nada a ver. Ali era uma parábola. Ele contou uma história, ele ilustrou uma história para contar uma verdade. Agora, esses personagens aqui realmente existiram. E Lázaro, ele era um homem muito rico. Muito rico. O seu pai, ele herdara uma herança do seu pai, e ele cuidava de uma fazenda, onde que ele plantava uva, fazia vinhos, e ele tinha um Getsemane, ou seja, um lugar onde se fazia azeite. Era um homem que tinha muitos empregados, muitos servos, muitas servas. Nós vemos isso que no capítulo anterior, quando fala da ressurreição de Lázaro, eles mandaram, Marta e Maria mandaram alguém, um mensageiro, um servo deles, irem lá avisar Jesus que ele estava doente. Se você tiver a oportunidade de ir em Israel, e você visitar o túmulo onde que Lázaro foi ressuscitado, você vai ver que esse túmulo é dentro da propriedade dele, e ainda se tem algumas vinhas e alguns pés de oliveira, azeitona. Então, num contexto financeiro, essa família, ela tinha muito dinheiro. Era uma das famílias mais bem conceituadas da Judéia, de Betânia. Eles faziam parte de uma seita judaica chamada os Essênios, a qual seus antepassados fundaram essa cidade de Betânia. Os essênios, eles tinham um contexto, a sua base da sua religião era a caridade. Eles gostavam de ajudar os mais pobres, a ponto de que essa cidade, esse lugar aqui foi fundado pelos antepassados de Lázaro e Simão, e Betânia significa a casa dos pobres. Eles eram ricos, mas a base da sua religião era ajudar o próximo. Então, num contexto financeiro, era uma família conceituada. Na cidade, na redondeza, era uma família a qual tinha muito prestígio. Porém, na casa de Lázaro, existia uma vergonha. Apesar dele ser um homem rico e bem conceituado na cidade, havia algo que envergonhava a casa de Lázaro. Ele tinha uma irmã prostituta. Isso lhe trazia muita vergonha. Se você abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 8, eu vou ler para você, diz assim, e vai falar um pouco dessa irmã de Lázaro. E diz assim: logo depois disso,
Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E ia com ele os 12, bem como algumas das mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Saíram quantos demônios? Querido, se fosse na cultura nossa, aí ia chamar de pombagira, né? Isso aqui não era uma pombagira, isso aqui era um pombal. Tinha muito. É como o pastor Marcos costuma brincar, não era uma pombagira, era uma ema. Pomba é muito pequena. A mulher endemoniadíssima. Essa mulher, chamada Maria Madalena, não era o sobrenome dela, Madalena. Era da cidade de onde que ela veio, Magdala. Então, Maria de Magdala, trazendo para a nossa tradução, Maria de Madalena. Agora, surge uma curiosidade de um seguinte. Primeiro, se a família de Lázaro, e consequentemente de Maria, era rica, era cheia de posses, ela não precisava de dinheiro, por que ela se tornou uma prostituta? E se é Maria de Magdala, de Madalena, ela estava muito distante da sua casa, porque Israel é dividido em 3 grandes regiões: Judéia, Galiléia e Samaria. Betânia ficava na província da Judéia, e Magdala nas províncias da Galiléia. Da onde? Galiléia, muito distante. O que aconteceu para essa mulher ter se tornado uma prostituta e estar tão distante da sua casa? Se ela era herdeira de uma grande fortuna. Alguma coisa aconteceu. E o contexto diz, o historiador diz, Flávio Josefo, que ele começa a contar a história, o contexto histórico desses personagens. Ele começa dizendo assim: em Israel as mulheres eram muito lindas, as mulheres eram muito bonitas, só que Maria se destacava das demais. Então, se ela vivia numa região de mulheres muito bonitas, muito lindas, e ela se destacava das demais, então a mulher era um espetáculo. Se fosse nos dias de hoje, era Miss Israel, né? Só que a beleza dela despertou algo maligno no coração de seu tio Simão. O historiador diz que, ao completar 12 anos, de 12 para 13 anos, o seu tio a violentou. E quando essa história veio à tona, sabe o que Simão fez? Ele não assumiu o seu ato. Ele jogou toda a culpa em cima daquela adolescente, daquela jovem. Eu fico imaginando um texto que se repete até os dias de hoje. Muito, muito hoje acontece. Essa garota me seduziu, Lázaro. Se repete ou não se repete nos dias de hoje? É ou não um texto atual? Apesar de 2000 anos atrás. E Lázaro, irado com Maria, ele a expulsa de casa. E para aquele homem, então, se ver livre daquela ameaça, ele fala: vou te mandar para Magdala, mas eu vou te ficar mantendo financeiramente. E depois de alguns meses, ele corta o recurso de Maria. Agora uma moça jovem, bonita, e numa cidade distante, sem ninguém, para sobreviver, ela se torna uma prostituta.
Como não se bastasse somente prostituta, coração cheio de ódio, coração cheio de mágoa. Era a mágoa do tio, era a mágoa do irmão, mágoa. Por isso que a Bíblia, quando vai fazer questão de falar sobre ela, ele vai falar assim: a qual saíram 7 demônios. Tem alguns que dizem que não eram demônios, mas eram legiões. Essa mulher agora era instrumento de Satanás para acabar com casamentos, para destruir muitas vidas. E o seu tio, Simão, ele fica leproso. Lepra é a pior forma de pecado para aqueles dias. Era rejeitado, pastor Marcos Salles. Ele não poderia viver em família. Ele tinha que viver num lugar chamado leprosário. Ele podia contaminar e ele tinha que viver isolado da sociedade. Talvez alguns estejam dizendo: bem feito, isso é o que dá. Fruto de pecado. Só que esse homem se encontra com Jesus. Mateus capítulo 8, quando Jesus acaba o sermão da montanha, aparece para ele um leproso, ao qual fala: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus: eu quero. E toca naquele homem, aquele homem se torna o quê? Limpo. Quando a Bíblia vai falar em Marcos capítulo 7, a respeito de Simão, ele fala assim: Simão leproso. Mas ele tinha o nome de leproso, mas ele havia sido o quê? Curado. Guarda isso. Agora, ele enviou Maria para Magdala, aonde ela se torna uma prostituta, uma garota de programa, corta os seus recursos, e essa Magdala fica na região da Galileia. Fala assim: Galileia. Será que é coincidência o lugar, a região onde que Jesus cresceu e começou seu ministério? Jesus começa seu ministério na Galileia, e a sua fama começa a se expandir. E essa mulher ouve falar de Jesus, e vai ao encontro de Jesus, e no encontro que ela tem com Jesus, ela é liberta, ela é curada, ela é liberta de 7 espíritos malignos, ela é curada da mágoa do seu coração. Jesus agora transforma a sua vida, e o que Jesus fala? Volta para Betânia. Sabe o que é isso, querido? A primeira coisa que eu quero falar com você: quando você é uma pessoa cativa, uma pessoa doente, uma pessoa escravizada, aonde você foi muito humilhada, quando você se encontra com Jesus, que Ele muda a sua história, a primeira coisa que Ele fala com você: volta para onde você veio, lá onde você foi humilhada, lá onde você foi rejeitada, porque lá eu trarei para ti dupla honra. Aleluia! É lá onde você foi humilhada que eu quero trazer para você honra. Agora volta Maria para Betânia. Lázaro tem um choque, porque o seu tio leproso foi limpo. A sua irmã volta liberta e curada. E daí se estabelece uma relação de amizade entre Jesus e essa casa, e essa família, a família de Lázaro. É por isso que no contexto você vai ouvir falar assim, lá em João 11, Lázaro a quem Jesus amava. Toda vez que Jesus ia pregar na região da Judéia, aonde ele ficava? Na casa de Lázaro. Toda vez que Jesus estava numa grande cruzada, que ele queria ficar sozinho, que ele queria orar, que ele queria descansar, recuperar suas forças, para onde ele ia? Para a casa de Lázaro. Porque ele tinha uma amizade com Lázaro. Era um lugar que ele gostava de estar. A Bíblia fala que você é a casa de Deus. Aleluias, aleluias. Ele gosta de habitar em você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Jesus é teu amigo, e você é amigo de Jesus?
Porque tem muita gente, o Apocalipse capítulo 2 fala assim: eis que estou à porta e bato. Tem muitas pessoas que Jesus quer um relacionamento, quer uma amizade com Ele, mas Ele não abre a porta para Jesus. Contando todo esse contexto para ti, eu quero entrar nessa história. Essa história começa com Simão. Isso aqui, querido, é uma semana antes de Jesus ser o quê? Crucificado. Agora Simão faz um banquete e convida Jesus para ceiar na casa dele. Isso você vai ler na sua casa direitinho no Evangelho de Marcos capítulo 7, e vai falar assim, que Lázaro foi convidado e que Marta foi convidada, mas a família está o quê? Incompleta. Quem faltava ali naquela casa? Me ajuda a pregar o Evangelho, pessoal. Quem estava ali? Maria. Quem faltava? Maria. Ele convidou Marta, ele convidou Lázaro, mas não convidou Maria. Sabe o que eu acho interessante aqui? A primeira análise que eu quero fazer é que esse homem, ele era leproso, ele foi ao encontro de Jesus, Jesus curou ele da sua lepra, Jesus restaurou ele ao seio da sua família, porque ele vivia num leprosário. Agora Jesus o cura, ele volta para a sua casa, ele assume os seus negócios, ele volta para os seus filhos, ele volta para a sua esposa. Mas aqui o texto fala uma coisa interessante: ele se torna um fariseu. Isso é uma coisa que me deixa muito triste e ao mesmo tempo indignado. Como uma pessoa que um dia teve um encontro com Jesus, que um dia foi curado da sua lepra, se torna um fariseu. Esse homem, querido, era para ele ser um seguidor de Jesus assíduo, mas ele se torna um fariseu, um religioso. Se teve alguém que Jesus combateu no seu ministério, essas pessoas eram os religiosos, na sua grande maioria os fariseus. Porque o religioso, querido, ele conhece a Deus, mas ele não tem relacionamento com Jesus. Ele conhece a Deus, ele conhece a Jesus, mas não tem vida com Deus, não tem vida com Jesus. O sentimento de soberba e de orgulho é grande no coração de um fariseu, de um religioso. Jesus vai contar uma história que existia um pecador, um publicano e um fariseu orando a Deus. E o fariseu olhava para o publicano e falava assim: graças a Deus que eu não sou como ele. Um cachorro. Graças a Deus que eu não sou como esse publicano, nojento. Graças a Deus que eu não sou como um pecador desse. E já o publicano batia a mão no peito e falava: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus termina essa história falando assim para a multidão: quem você acha que Deus ouviu? A Bíblia fala que por inveja os fariseus procuraram matar Jesus. Simão esqueceu quem ele era. Ele esqueceu como ele se encontrou com Jesus e agora se tornou um fariseu. Sabe, querido, nós estamos com um grupo de discipulado. Eu tenho mais ou menos umas 3 horas só falando sobre a oração do Pai Nosso. Que eu tenho falado para os discípulos o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque tem muita gente dentro da igreja que um dia foi resgatado lá do seu mundo de pecado, era leproso, Jesus o cura, e hoje está dentro da igreja como um fariseu, só sabe olhar para a vida dos outros e criticar, só sabe olhar para a vida dos outros e falar mal, não ajuda em nada o reino dos céus. Mas criticar ele é o primeiro. Fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal daquilo outro. Se esqueceu de onde Jesus o tirou. Julga as pessoas pela aparência.
Eu tenho falado sobre a oração do Pai Nosso. A oração que a gente muito costuma fazer é: meu Deus e meu Pai. Meu. E Jesus, quando nos ensina a orar, Ele fala assim: Pai Nosso. E Ele tem filhos de toda língua, raça, nação e cor. Isso acaba com todo preconceito. Acaba com tudo. Aleluia. Não posso julgar ninguém pela cor da sua pele, pela sua classe social. Nós não devemos julgar ninguém pelo seu pecado. Porque um dia nós saímos do mesmo lamaçal. Nós vamos morar no mesmo céu, mas saímos do mesmo lamaçal. Toda a oração do Pai Nosso, quando acaba, ele se resume dizendo assim: se você não perdoar o seu próximo, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, never, nunca, jamais, você será perdoado por Deus. Simão leproso foi curado, mas se tornou fariseu. Não tinha relacionamento com Jesus. Se achava o bam. Julgar com ele mesmo. Ele era tão fariseu e religioso e perverso que ele, desculpa a palavra, mas desgraçou a vida da menina. Agora ele faz um jantar, chama Jesus e convida Lázaro, Marta, mas deixa Maria de fora. Eu fico imaginando que talvez seja até a mulher dele, né? Essa infame não entra na minha casa. Porque tem muita mulher, meu querido, meu pai do céu. É que nem a mulher de Jó. Meu Deus, Deus tirou tudo de bom dele. Cri. Mas Deus transforma. Deus transforma. Transforma se você olhar para Jesus. Porque se olhar para trás é que nem a mulher de Ló. Estátua de sal. Mas, pois bem, vamos voltar. Ela não foi convidada. Estava fora. Não estava nesse jantar. A Bíblia fala, quando vai falar de Maria, de Madalena, o começo da história dela era uma prostituta. Uma mulher a qual Jesus expulsa dela 7 demônios. Mas quando ele vai falar os fins que tem de relatos na Bíblia sobre Maria de Madalena, no Evangelho de João, na ressurreição de Jesus, a Bíblia é clara em dizer assim: e ele apareceu para Maria de Madalena, porque ela amava Jesus mais do que os discípulos. Olha o que Jesus vai falar do fim. Ela começou como aquela que Jesus expulsa 7 demônios, mas no final dos evangelhos vai falar assim: e Jesus apareceu primeiro para ela, porque ela amava Jesus mais do que todos os discípulos. Essa mulher, ela realmente teve um encontro com Jesus. Essa mulher realmente teve um coração transformado. A gente vê a história, quando Jesus ia para a casa dela, Marta ficava lá preocupada em servir a Jesus, em fazer alguma coisa para Jesus, e Jesus, e Maria sentada. Eu acho que estupefata olhando para Jesus, os olhos brilhavam, era realmente discípula. Quando nós vemos aqui em Marcos capítulo 8, a qual fala, ela caminhava com Jesus. Ela não voltou para a sua vida de riqueza e ficou lá não. Oh, querido, se ela vivia uma vida de prostituição, agora ela vivia uma vida a qual andava atrás de Jesus, auxiliando Jesus na sua obra, no seu ministério. Ela servia Jesus com seus bens.
Teve certa feita, a qual Marta pede para Jesus: chama a atenção de Maria, porque eu estou aqui servindo, aqui o Senhor servindo o pessoal que está em casa, e ela fica aí sentada. E Jesus olha para ela e fala assim: Marta, ela está pegando a melhor parte. Mulher, te aquieta, senta aí também, ouve a minha palavra. Maria, uma vida transformada, uma vida liberta. Ela não somente amava Jesus mais do que os discípulos, mas ela ouvia e cria em Jesus muito mais do que os seus discípulos. Porque eu falei para você que esse fato aqui aconteceu uma semana antes de Jesus ser o quê? Morto. Jesus reúne os seus discípulos e fala assim: é necessário que eu venha morrer. Olha, gente, vocês me têm aqui por um período de tempo, mas logo em breve eu vou ter que morrer na cruz para salvar o pecado. Tomé nem fala, né? O homem já não cria. Pedro era aquele que a gente lê nos evangelhos, que ele dizia: Senhor, tenha misericórdia de ti, de maneira nenhuma nenhum mal vai acontecer contigo. Para, Jesus, cala-te boca, cadê a madeira? Tu não vai morrer não, Jesus, que isso? Palavra profética, Jesus, para trás de mim, Satanás, que tu não cogita coisas de Deus, somente coisas dos homens. E Pedro murcha a orelha. Jesus estava falando: é necessário que eu vá, mas eu não vou deixar órfão, eu vou mandar o Consolador, um outro como eu. Eles não entendiam, eles não criam, mas Maria de Betânia, Maria irmã de Lázaro, ela creu, ela entendeu. E dentro do coração dela, eu acho que surgia a mesma pergunta que surgiu, pastor Marcos, no coração de Davi: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Aquela semana inteira, qual era uma semana profética, Jesus teria que morrer dentro de alguns período de dias. Jesus não estaria mais com eles, e ela pensava dentro de si: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para poder agradar o meu Senhor, para poder entregar para Ele algo que mexe com o coração dele, algo que realmente esteja à altura, que realmente Ele merece. Enquanto Simão tinha se esquecido da onde Jesus tirou ele e virou fariseu, Maria lembrava da onde ela foi tirada, e no coração dela surgia: o que eu posso fazer para agradar a Jesus? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar no que você pode fazer para alegrar o coração de Deus? Aquilo era inquietação do coração de Maria. Agora ela tinha oportunidade, porque Jesus estava em Betânia. Ela estava na casa de Simão leproso, pertinho, vizinho, na fazenda vizinha. E no coração dela é tudo ou nada, porque eu não sei se eu vou ver Jesus novamente. Eu preciso fazer alguma coisa para mostrar para Ele meu amor. Sabe o que significa Ebenezer? Até aqui me ajudou o Senhor. Sabe o que era isso? Isso era um altar levantado em memorial, para que todas as vezes, pastor Marcos Salles, que o pessoal passasse por aquele memorial, eles lembrassem da onde que Deus tinha tirado Israel. Eles olhavam para a sua condição e falaram: até aqui me ajudava o Senhor. Nós éramos escravos no Egito, e hoje nós somos povo de Deus, nós somos nação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem gente que não tem esse altar levantado no coração, não. Parece que 15 anos, 20 anos,
Ela estava vendo, não vou nem isso. 5 anos de crente, esqueceu de onde Jesus tirou ele. Não tem altar no seu coração de Ebenezer, não. Esqueceu. Maria deve ter olhado para o canto e visto um perfume, um nardo puro. Aquilo, irmão, custava dinheiro. Mas você sabe, aquele vaso de nardo puro, que valia 300 denários. Sabe quanto valia um denário? Era um dia de trabalho. Ali tinha quase um ano. Talvez aquilo ali, irmão, ela olhasse e falasse assim: eu ganhei esse dinheiro com a vida de prostituição. Aí tem muita gente que diz assim, tem muita gente engraçado, né? Prefere a vida fácil, por que não vai lavar uma trouxa de roupa? Quem diz que vida de prostituição é fácil? Ou você acha que uma mulher que alugar o seu próprio corpo para um homem, que às vezes é nojento, que às vezes naquele período a maltrata, a humilha, é fácil? Quem sabe depois daquilo, quantos banhos ela teve que tomar para ver se sentia limpa? Não era escolha não, querido. Foi jogada para isso. E com certeza quando ela olhava para aquele vaso de alabastro, ela falou assim: esse dinheiro, esse perfume, foi a minha vida inteira de sofrimento. Mas às vezes era aquilo que ela precisava, a única coisa que faltava para Maria ficar liberta de vez. Ela precisava dar um jeito naquilo ali que ela olhava e lembrava, foi uma vida de horror. E agora, ela olha para aquele vaso que representa uma vida inteira, e fala assim: eu vou entregar a Jesus. Mas ela não quis vender aquele perfume, porque ela lembrou que Jesus tinha falado: eu vou morrer, eu estou prestes a morrer, eu vou para a cruz do Calvário consumar a salvação de vocês. E ela pega e fala: eu não sei quanto tempo eu vou estar com Jesus, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele perfume, a minha vida inteira, e vou derramar sobre ele. Aqui fala que é sobre os pés, mas no Evangelho de Marcos fala que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Uma vida inteira. Ela pega aquele perfume e coloca num vaso chamado de alabastro. É uma cerâmica bem fininha que qualquer coisa, de qualquer forma mais brusca, se quebrava. Ela já tinha imaginado tudo. Agora ela tinha uma outra barreira. Ela estava na casa do seu agressor. Porque se aquele vaso representava uma vida inteira de humilhação, quem jogou ela naquela humilhação tinha sido Simão. E numa cerimônia de um cara que acabou com a vida dela, nem convidada ela foi. Ali tinha um dilema, querida. Ou é tudo, ou é nada. Ou é agora, ou não é. Eu não sei se eu vou ver Jesus depois dessa noite. Eu não sei, ele está prestes a morrer. Ele disse: eu preciso fazer esse ato. Mas ela precisava vencer a barreira do agressor, daquela pessoa que tinha tirado ela de tempo, daquela pessoa que não olhava para ela, apesar de ser o agressor, ainda se fazia de vítima. Não, onde ela estava, ele não estava. O que ele fazia não convidava ela. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que quando essa mulher entra sem ser convidada, ela entra não se importando se ela tinha sido convidada ou não, se era na casa do agressor ou não. Ela entra com aquele vaso de alabastro. Ela tinha que tomar cuidado, porque qualquer coisa, aquele vaso rachava, aquele vaso quebrava. E ela viu Jesus se assentado, ela vai por detrás dele, pá! Ela derrama aquele perfume sobre Jesus.
Ela derrama aquele perfume sobre Jesus. A primeira coisa que acontece, entra Judas, no texto que nós lemos, e fala assim: que desperdício. Ela poderia ter vendido por 300 denários e dado de oferta aqui. E João que João é muito doido, é muito sincero mesmo, fala assim: ele não estava falando isso, não era para poder ajudar os pobres não, ele estava falando isso porque ele era ladrão, ele metia a mão na bolsa de Jesus, aquele perfume caríssimo, o olho dele deve ter trum. Aquela mulher não. Eita. Não é para ti não, Satanás, é para Jesus. Não é para ti não, Satanás, essa oferta não é para tu não, Satanás, é para Jesus. Agora entra no texto de Marcos capítulo 7, que Simão fala assim: se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele não tinha deixado ela entrar, e nem ela fazer isso. E a Bíblia fala desse jeito: ele não é profeta. Simão, que foi leproso, que foi curado por Jesus, agora estava, você vê como que é o infeliz do religioso, né? Que ele não critica só o irmão, né? Ele não critica só o pastor, ele não critica só a liderança, ele critica até Jesus. Foi curado pelo homem, e agora está dizendo, se ele fosse profeta, ele não deixava. Daí eu entendo porque ele era Simão leproso, porque ele tinha sido curado da lepra na sua carne, mas o coração dele ainda era leproso. Pior do que ser leproso na carne, é ser leproso dentro do coração, querido. Por isso que a Bíblia fala, apesar dele ser curado, ainda era o leproso. Jesus quer curar o teu coração de lepra. Quando eu olho isso, eu só lembro de Moisés. Para defender o seu povo, vai e mata um egípcio. Quando ele viu que matou o egípcio, ele falou: ixi, matei. Vamos procurar esconder, porque eu tenho uma coisa comigo, tenho que falar, tenho que confessar, porque senão não alcanço misericórdia. Eu fiz, eu tenho que falar. Cava na areia e coloca o defunto. Ninguém vai ver. Vou esconder. Mas tinha alguém olhando. Na hora que ele foi ficar valente de novo, aí um vai falar assim: vai me matar e enterrar na areia, igual tu fez com o egípcio. Aí Moisés, pronto, a casa caiu. Um fofoqueiro de plantão, vamos embora. E deixou o homem enterrado na areia e foi, fugir. 40 anos. O cadáver não estava enterrado na areia não, querido. O cadáver estava enterrado aonde? No coração dele. Ele escondeu o cadáver no coração. Agora tinha um problema. Tinha um problema. Porque esse homem foi o homem que Deus escolheu para escrever assim: não matarás. Como que eu vou escrever não matarás? Se alguém pode falar assim: eu ainda lembro que tu matou o egípcio e enterrou na areia. Estava no coração. O cadáver estava lá. 40 anos. E o cadáver estava lá no coração. Já estava o quê? Podre. Aí ele tem um encontro com Deus lá na sarça ardente. A primeira coisa que Deus fala com ele é o quê? Moisés, coloca a mão no coração. Coloca a mão aonde, gente? Coloca a mão aonde, gente? Quando ele estende a mão está o quê? Lepra é símbolo de pecado. Bota a mão aonde? É onde estava o pecado dele. Agora ele põe a mão no coração onde estava o seu pecado. E a mão aparece o quê? Leprosa. Aleluia.
Agora Deus fala, coloca a mão de novo no coração. E quando ele coloca a mão no coração e estende de novo, a mão está limpa. Agora ele está falando, eu perdoei o seu pecado, eu desenterrei o teu pecado. Você está livre, você está livre, você está livre. Aleluia. Simão o leproso, a lepra estava toda dentro do coração dele. Imagina o cara que tinha feito o que tinha feito e agora estava julgando. Voltando para Maria, Jesus olha e repreende a todos, a todos, a todos. Porque o que para uns é desperdício, para Jesus é adoração. O que para uns é desperdício, para Jesus é adoração, é amor. Às vezes você está adorando a Deus de uma maneira extravagante, de uma maneira a qual os outros olham e falam, para que isso? Para que ficar pulando? Para que ficar fazendo isso? Mas não é para ninguém que você está adorando, é para Jesus, é para Jesus. E para Ele eu vou adorar da maneira extravagante mesmo. O que eu quero é impactar o coração dele. Se está te agradando ou não, irmão, me desculpa, mas não me importa. Eu quero chamar a atenção dele para mim. Jesus falou, não há moléstia, não há julgue. Porque ao contrário de vocês, que não creram em nenhuma palavra que eu falei até agora, que eu vou para a cruz, essa mulher creu, e creu de uma tamanha forma, que ela pegou tudo que ela tinha, aquele bálsamo, e me ungiu para a minha morte. É por isso, meu querido, que quando ele resolveu aparecer, a primeira pessoa que ele apareceu, foi para ela. Você sabe por quê? Isso é uma honra, querido, isso é uma honra, porque ela honrou a Jesus lá naquele jantar, e Jesus quando ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu foi para ela. Jesus estava honrando ela também. Honra a Deus, que Deus vai honrar você também. Plantou honra e colheu honra. Você acha que Jesus ia aparecer para quem? Para o leproso? Para o que negou? Ele apareceu para ela, porque ela amava Jesus mais do que todos os outros discípulos. Aquela mulher, ela não somente ungiu a Jesus, mas com o coração em lágrimas, ela lava os pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Coração que não é quebrantado. Coração que não é quebrantado, ele não move o coração de Deus. Tem gente que perdeu o olho, secou, não desce uma lágrima. Hoje eu estava falando com uma pessoa o seguinte, ela até falava, ela estava comentando entre nós, falando assim, eu sou muito chorona. Qualquer coisa eu choro. Eu entrei e falei assim, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu oro todos os dias para que o meu coração não fique endurecido, duro. Que o meu coração não fique religioso. Eu quero, irmão, se for necessário, todos os dias, derramar lágrimas. Porque aquele que chora, esse será consolado. Aquele que chora, aquele que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, esse também será, oh aleluia, honrado. Coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Aí Jesus, conhecendo o que se passa no coração de Simão, o leproso, ele fala assim, irmão, vem cá, eu vou te contar uma história. Adoro Jesus com essas histórias. Tinha um homem que devia para o Senhor, tinha 2 homens que deviam para o Senhor, um devia 500 denários, quantos? 500. E o outro devia 50. Só que nenhum deles tinha condição de pagar o seu senhor. Nem o que devia 500 e nem o que devia o quê?
50. Aquele senhor tinha todo o direito de lançar eles aonde? Na prisão. Levar os seus filhos como? Escravo. Aí Jesus vai desenrolando a história falando assim: mas o Senhor resolveu perdoá-los. Ele perdoou tanto que devia 500, quanto que devia 50. Aí Simão, boa, né? Aí Jesus fala assim: e eu te faço uma pergunta, Simão. Quem deve amar mais aquele Senhor? É natural que aquele que devia 500 deveria amar mais, porque tinha mais dívida e foi perdoado. Aí Jesus olha para ele: disseste bem. Quem mais foi perdoado, mais deveria amar. Aquela mulher, Deus tirou ela de uma vida de prostituição, mas pelo menos não era leprosa. Tem gente que se acha muito bom, fala do pecado dos outros que é uma maravilha, mas às vezes o pecado da onde Jesus tirou ele era muito mais vergonhoso. Era prostituta, mas vivia no meio da sociedade. Era prostituta, mas poderia um dia encontrar um casamento. E você era leproso. Sabe quando um leproso andava no meio da cidade, pastor Marcos? Alguém percebia que era leproso, aí tinha que vir com um sininho e falar assim: olha o leproso, olha o leproso. É que nem Satanás para acusar o pecado dos outros. Levanta um sino. Era vergonhoso. Quem devia 500, gente? Simão ou Maria? Quem devia 500, pessoal? Simão ou Maria? E Jesus falou: quem muito foi perdoado, Simão, é que deveria amar. Mas sabe por que ele não amava? Porque o coração dele era leproso. Sabe por que ele não amava? Porque é fariseu. Essa mulher: eu cheguei na tua casa, tu não me deste um beijo. Cheguei na tua casa, tu não lavou os meus pés e nem ungiu a minha cabeça. Essa mulher, desde a hora que chegou aqui, ela, além de me ungir da cabeça aos pés, ela não para de me beijar, e ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seu cabelo. Essa mulher me devia 50 denários dentro dessa história, mas ela me ama muito mais do que você. Oh, querido, fica de pé. Maria teve que quebrar a última coisa que eu prendia do seu passado. Era aquele perfume. Eípsio, olha para o pastor. O que é que você precisa tirar do seu coração? O que é que você precisa tirar? O que é que até agora você não conseguiu abrir mão? Porque o vaso de alabastro representa o nosso coração. Paulo falou: nós guardamos um tesouro em vasos de barro. Aquele vaso de alabastro representa o seu coração. Mas o que tem dentro dele? Se fosse derramar o que tem dentro do seu coração, que cheiro sairia? Feche seus olhos em nome de Jesus. Essa noite é uma noite de cura. E você precisa quebrar o seu coração e deixar derramar sobre Jesus o que tem dentro. Talvez o que tem dentro do seu coração até saia um aroma,
Mas talvez você esteja dizendo: se eu quebrar o meu coração diante de Jesus, o que tem dentro dele não é um aroma muito bom. E mesmo assim o Espírito Santo está falando com você nessa noite: derrama sobre ele. Não importa o que tenha dentro do seu coração, derrame sobre ele. Porque nessa noite, querido, porque assim como Jesus estava prestes a ir para a cruz, e Paulo falou que lá na cruz ele deixou o nosso pecado, lá na cruz ele rasgou o script de dívida. O Espírito Santo está falando com você nessa noite: derrame, quebre o seu coração diante de Jesus, que ele vai levar para a cruz o que tem dentro dele. Alábia, canta, nubico, varamanaga, nagasha. Oh, aleluias. Derrame sobre Jesus. Derrame sobre Jesus. Quebre o teu coração. Adore a Deus com teu coração e espírito em verdade. Derrama sobre ele. Mesmo que o que tenha dentro do seu coração seja mágoa, seja rancor, mesmo que esteja dentro do seu coração seja algo que te fere, uma falta de perdão, talvez o seu coração, parte dele, esteja leproso. O Espírito Santo está dizendo para você: derrame sobre Jesus, derrame sobre Jesus, porque ele vai levar para a cruz, ele vai levar para a cruz, ele vai levar para a cruz. E eu quero profetizar sobre a tua vida, IBMS, que assim como o Senhor usou Ezequiel, que ele vos dará um novo coração. Ele quebrará o coração de pedra e vos dará um novo coração. Mas enquanto você não se desligar do passado, não vai haver o novo. Não vai haver o novo. E agora é a hora de você derramar seu coração. Enquanto o ministério de louvor, ele vai ministrar esse cântico, você vai adorar Jesus, entregando tudo que você tem dentro do seu coração para ele. Meu coração, Alábia, cantará, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. É o seu momento com Deus, é o seu momento com Deus. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Diga pra ele: eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando seu amor tocar em mim, cante, levante suas mãos e diga: eu jamais serei o mesmo. Adore, 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 adore aquele que vive e reina para todo sempre. Adore, porque na tua adoração Deus cura, na tua adoração Deus liberta. Faça como Maria, ela derramou aquele vaso de alabastro, aquele perfume sobre Jesus.
Quebre seu coração sobre Jesus. Derrama sobre ele a sua adoração. Ribalabalabalabalás. Deixa as lágrimas saírem dos teus olhos. Deixa essas lágrimas caírem nos pés de Jesus. Aleluia. Faça o que ninguém nunca fez. Arrebate o coração de Jesus com a tua adoração. Aleluia. Oh meu Deus. Traz cura. Traz cura. Traz cura. Traz cura para a tua igreja nessa noite. Aleluia. Não importa quem é o agressor. Não importa se você foi o ferido. Não importa se você foi o agressor. Hoje Deus quer trazer cura para a tua vida. Hoje Ele quer trazer cura para a tua vida. Ele quer arrancar toda a dor, toda a mágoa, toda a tristeza. Eu jamais serei o mesmo. Um novo óleo vai derramar sobre o novo vaso. Uma nova unção vai ser derramada sobre o novo coração. Uma unção de adoração. Nunca se esqueça de onde Jesus te tirou. Nunca se esqueça da oportunidade que Ele tem te dado todos os dias. Que a sua vida seja uma vida de adoração. Mais do que cânticos, mais do que palavras. Que a sua vida seja uma adoração. Que a sua vida seja um perfume. Um perfume. Um perfume que seja derramado sobre Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando seu amor tocar em mim, eu jamais